Fala pessoal, tudo beleza? Hoje um vídeo aqui sobre SpannerTree, introdução. Eu decidi fazer uma série de vídeos aí falando sobre SpannerTree. Como ele é muito denso o conteúdo, né, muito teórico, eu vou separar em algumas aulas, pequenas aulas, para ficar mais fácil, né, a digestão do conteúdo aí, para ajudar o pessoal. E nesse vídeo aqui a gente vai passar por 3 tópicos, né, falar um pouco sobre a necessidade de redundância, a necessidade do SpannerTree, porque a gente usa o SpannerTree, e o que ele faz para atingir o objetivo dele, qual ele foi desenhado, né? Que é evitar looping em uma rede, beleza? Então eu tenho um diagrama aqui, onde eu tenho um computador, vamos supor que esse é o Thiago aqui, vamos supor que ele faz parte do departamento de vendas. E do outro lado, conectado ao switch 2, eu tenho o Carlinhos. Está no financeiro aqui, o Carlinhos do financeiro. Está conectado no switch 2. Entre o switch 1 e o switch 2 eu tenho um cabo aqui para levar informação entre os dois departamentos. Então esses dois departamentos aqui eles trocam informações com certa frequência aqui, informações sensíveis. Então é muito importante que esse link não caia, né? É do nosso interesse manter a comunicação ali funcionando. Só que eu tenho um cabo só entre o switch 1 e o switch 2. E vamos supor que passa um rato aqui, mordeu esse cabo. A gente não tem mais esse cabo aqui. O que aconteceu com a comunicação? O único caminho que eu tinha de Thiago para chegar em Carlinhos, esse caminho aqui já foi pro saco. Não tem mais. E por ser uma informação sensível, a gente está perdendo dinheiro aí. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? Adicionar um outro switch aqui. Seria um switch de distribuição, que a gente chama, né? Então a gente adiciona um switch 3 aqui, que ele está conectado no switch 1 e no switch 2. Então quando o rato morde agora esse cabo aqui, ó, eu tenho agora um outro caminho através do switch 3 para chegar no Carlinhos, no switch 2 e por fim no Carlinhos. Então o Thiago ele consegue mandar essa informação. Então essa parte aqui vai servir de redundância para a gente nessa rede. E geralmente é o que a gente vai fazer. É o que as empresas fazem na vida real. Você tem tráfego importante passando ali, então você quer o máximo de redundância possível. E é claro que essa redundância ela esbarra também no capital, né? Porque isso é caro. Você comprar mais cabos e mais switches, imagina uma empresa muito grande com vários departamentos, você garantir redundância para todo mundo, isso é uma graninha que você gasta. O switch aqui é 2 conto, né? 2.000. Um switch bom, um bom switch de camada 2. Então sempre tem esse balanço entre custo e benefício. Mas aí beleza, a gente resolveu o problema adicionando mais um switch na nossa topologia. Só que surge uma outra questão, que é a questão do looping nessa rede. É isso que a gente vai tentar entender agora. Esse looping é causado pela forma como o switch funciona, né? Por padrão. Então vamos supor que Thiago aqui, né? Ele quer enviar uma informação para o Carlinhos, lá no financeiro. Beleza? Vamos supor que o note do Thiago aqui, o notebook dele, tem um MAC AA. O que é MAC? MAC é um endereço, que a gente chama de endereço de camada física, endereço físico, que ele vem salvo na sua placa de rede, né? Então, cada computador ele tem um endereço MAC único no mundo. Esse endereço MAC ele serve também para troca de informações, ele vai estar lá no pacotinho. Quando a gente enviar um pacote de um grupo de trabalho para outro, ele vai estar salvo ali, né? No computador para outro. Ele vai estar registrado ali no pacotinho. Na verdade, esse endereço ele tem 12 hexadecimais, né? Mas para nível aqui de ensino, que a gente vai usar o MAC mais simples aqui, só para ficar mais fácil o entendimento. Então o MAC do Thiago ele é o AA e o MAC do Carlinhos ele é o BB. Então o Thiago gerou um pacote aqui, uma informação que ele quer enviar lá para o Carlinhos, no financeiro lá. Esse pacote ele tem a origem, cujo MAC é o do Thiago, que está gerando a informação, né? A origem é o MAC AA. E o destino para quem ele quer mandar
vai ser o MAC do Carlinhos, né? O endereço MAC do notebook de Carlinhos, que é o bebê. Beleza, ele gerou essa informação e ele vai soltar aqui pelo cabo. Então ele pegou essa informação e soltou aqui nesse cabo. Acontece que ele está conectado aqui, vamos fingir que ele está conectado na porta 1 do switch aqui. Ele soltou essa informação ali. O switch ele recebeu essa informação. O que o switch faz com essa informação? Todo switch ele tem um negócio chamado de tabela MAC. É MAC Address Table que a gente fala. Nessa tabela ele grava duas informações muito importantes, que é a porta e o MAC. Para que serve essa tabela MAC? Serve para encaminhamento de pacote. Então o switch ele vai salvando essas informações aqui nessa tabela para saber onde entregar o tráfego. E como é que o switch aprende a porta e o MAC? Nesse caso aqui, ó, quando o Thiago enviou a informação para a porta 1, é aí que o switch aprende. Ele vai anotar, né? Ó, eu estou recebendo na minha porta 1 um pacotinho, um frame, cujo MAC de origem é o AA. Então ele vai salvar essa informação na tabela MAC dele. Na próxima vez que ele receber um frame, qualquer outra porta, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a tabela MAC dele. Ele recebeu, por exemplo, um pacote de Carlinhos. Carlinhos enviou uma informação para o Thiago. E aqui nesse caso a origem vai ser BB e o destino vai ser AA. Ele recebeu uma informação por essa porta aqui. Ele vai olhar para a tabela MAC dele e vai dar um match, ó. Para eu entregar para AA é só eu soltar na minha porta 1. Ele vai soltar essa informação na porta 1 e vai entregar para o Thiago. Simples assim. Beleza, maravilha. O switch 1 ele salvou essa informação aqui. Só que ele precisa tomar a decisão, né, para enviar para o bebê. Só que vamos supor que esse switch também ele é novinho de fábrica. Ele não tem nada na tabela MAC dele. Ele acabou de receber esse pacotinho do Thiago, ele salvou a informação, mas não tem nenhuma outra entrada na tabela MAC dele. O que ele vai fazer, cara? Ele vai executar um processo que a gente chama de flooding. O que é flooding? Ele vai inundar a informação, ele vai gerar uma cópia para todas as portas, exceto a origem. Então ele vai gerar uma cópia nessa porta aqui, ele vai soltar nesse cabo, e outra informação nesse cabo aqui para o switch 2, exceto a origem que ele recebeu na porta 1. Vamos supor que aqui é a porta 2 e aqui é a porta 3. Aqui eu tenho a porta 3, aqui eu tenho a porta 2 também no switch 2. Vou botar a porta 4 aqui, ó. E aqui eu tenho a porta 4 no switch 2 também. Beleza, então ele soltou uma cópia na porta 3 e na porta 2, porque justamente ele não sabe onde se encontra o MAC BB. Então ele vai floodar esse pacote, vai enviar para todo mundo, exceto a origem. Tá, o switch 3, ele recebeu essa informação. Recebeu esse mesmo pacotinho aqui, uma cópia desse pacote. O switch 3 ele também tem uma tabela MAC. Espera aí. Porta e MAC. E ele vai aprender também esse MACzinho do Thiago, vindo pela porta 3 dele, que é a cópia do pacote que o switch 1 enviou para ele. Então ele vai anotar aqui. Então o MAC AA está vindo pela minha porta 3. Beleza, salvei a informação. O switch 3 também, ele não tem nenhuma outra informação gravada na tabela MAC dele. Então ele não sabe onde se encontra o MAC BB, que é o MAC do Carlinhos. O que o switch vai fazer? Vai floodar a informação. Nesse caso aqui, ele só tem uma porta que está ativa aqui, exceto essa porta de onde o pacotinho veio. Então ele só vai enviar para essa aqui. Se ele tivesse uma outra porta aqui conectando um outro device aqui, ele soltaria nessa porta aqui também. Como ele só tem uma porta, ele soltou só na 4 aqui. Tem uma porta ativa, ele soltou só na 4. Então beleza. Eu vou já colocar até aqui essa aqui é a tabela MAC de 2. Tem a porta e o MAC. Então o switch 2, ele já tinha recebido uma cópia do switch 1, desse pacote aqui. O switch 1 tinha floodado. E o switch 2, vamos supor que esse pacote aqui enviado para o switch 1, ele chegou primeiro que esse outro pacote aqui.
E o switch 2 salvou, cara. Essa informação vindo da minha porta 2, eu tenho um MAC AA. Beleza. Ele salvou essa informação. Logo depois, poucos instantes depois, ele recebeu o mesmo pacote com a mesma origem, chegando na porta 4 dele. O que ele vai fazer? Ele vai substituir essa informação. 4 vindo, e o MAC é o mesmo, né? O AA vindo do 4 agora. E a gente já viu um problema, né? O switch toda hora vai precisar ficar atualizando essa informação justamente por causa desse flooding, né? Isso a gente chama de MAC Table Instability, que é a instabilidade de tabela MAC. Esse processo aqui que não era para acontecer, isso aqui não era para acontecer. O switch vai ter que ficar atualizando a informação o tempo todo, justamente por causa desse processo aqui que não é desejável. Justamente o SPN3 vem para corrigir isso. Só que continua. Não é só esse problema que a gente vai ter nessa rede. Não é só essa instabilidade de tabela MAC. A gente vai ter um outro probleminha aqui. Porque o switch 2 ele recebeu esse pacote vindo da porta 2. O que ele vai fazer com esse pacote? Ele não tem Carlinhos, ele não tem um MAC BB salvo na tabela MAC dele. Então ele vai executar o que? O flooding. Ele vai enviar uma cópia para todas as portas, exceto a origem, que no caso é a porta 2 aqui. Então ele vai enviar para todo mundo. Que é a porta, vamos supor que essa porta aqui é 1. Ele vai enviar na porta 1, que está ativa ali. E vai enviar uma cópia também pela porta 4, de volta para o switch 3. E aí o switch 3, ele acabou de enviar o pacotinho para o switch 2. E acabou de receber o mesmo pacote, agora vindo para a porta 4 dele. Ele vai ter que atualizar também essa informação. E agora o MAC AA está vindo pela porta 4. Então o switch 3 recebeu mais uma cópia dessa informação. Olhando agora pelo pacote vindo do switch 3, o switch 3 também tinha enviado esse mesmo pacotinho para o switch 2. O switch 2 vai fazer a mesma coisa. Vou enviar uma cópia para todo mundo, exceto a origem, porque eu não sei onde o Carlinhos está. Então eu enviei mais uma cópia para o Carlinhos e vou enviar agora uma cópia para o switch 1, que gerou o pacote. Você já viu o problema aqui, né? A gente tem um loop na rede, porque esses pacotes eles vão ficar rodando aí infinitamente, até que alguém desligue o switch ou tire o cabo ali. Os pacotes vão ficar sendo enviados infinitamente, gerando cópias em cima de cópias. Vai chegar um momento que vai ser impossível eu usar essa rede aí, justamente porque ela está muito sobrecarregada. Então se a gente vê que Carlinhos ele recebeu 2 cópias do mesmo pacote, o switch 1 que gerou o pacote, as cópias, né, para entregar essa informação, ele vai receber de volta, também daqui, vai receber outro aqui, e virou uma bagunça completa. Aí esse processo aqui de sobrecarga na rede a gente vai chamar de Broadcast Storming. É o termo técnico que a gente usa. A gente também tem um MAC Address Stability, que a gente já viu, né? Que é o switch toda hora ele tendo que consertar essa informação, atualizar a informação da entrada, porque ele recebe múltiplas cópias vindo da mesma origem, diferentes portas, ele vai ficar atualizando erroneamente, que isso não era para acontecer. A gente também tem um problema do mesmo destino, mesmo device, recebendo múltiplas cópias desse mesmo pacote aí. E como é que a gente resolve esse problema aqui? Aí que entra o nosso Spanning Tree. O que ele vai fazer nesse caso aqui? O Spanning Tree simplesmente vai bloquear uma das portas de qualquer um dos 3 switches. Vai ter um processo que a gente vai entender nas próximas aulas, como é que ele faz essa escolha, mas basicamente ele vai bloquear uma interface. Importante entender que essa interface que ele vai bloquear, ela está em funcionamento. O cabo em si está funcionando, a interface está funcionando, só que vai vir o Spanning Tree por cima disso tudo e vai bloquear. É um status a mais, que é um blocking no Spanning Tree. Ele vai bloquear essa porta aqui. E agora quando o rato... Aqui eu tenho um caminho, ó. Tem esse caminho aqui para chegar no Carlinhos, do Thiago para Carlinhos. E o rato chegou e agora ele mordeu esse cabo aqui, o único caminho que eu tinha. O que o Spanning Tree vai fazer? Ele vai desbloquear esse caminho aqui.
e vai desbloquear essa porta para que eu possa ter a comunicação restabelecida com o Carlinhos. Esse processo a gente chama de convergência, né? Quando eu tenho um caminho, o caminho que eu tinha, ele foi derrubado, eu desbloqueei outro caminho que o Spanning Tree tinha bloqueado, justamente para evitar o looping na rede. Então ele vai desbloquear esse caminho. E a ideia do Spanning Tree, né? O termo Spanning Tree, ele remete justamente a isso. Do mesmo jeito que uma árvore ela tem um caminho possível só, do tronco até as folhas, a cada folha tem um caminho só possível. Assim o Spanning Tree. Aqui eu tinha múltiplos caminhos, aqui no caso, né, só 2 para chegar no Carlinhos. Ele vai bloquear todos os caminhos possíveis e deixar só um caminho disponível para chegar até Carlinhos. Então se eu tivesse outros switches aqui amarrados aqui, por exemplo, um switch 4 aqui, supor que eu tivesse um switch 4 aqui, agora eu tenho essa topologia aqui, ele ia bloquear portas também para esse caminho, de um modo que eu só tivesse um caminho disponível para chegar até Carlinhos, justamente para bloquear o loop. E é isso que o Spanning Tree faz. Então na próxima aula a gente vai continuar aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Continuar na playlist. Pô, pega, assiste mais de uma vez esse vídeo aqui, tentar entender melhor. Beleza? E é isso, valeu pessoal.